Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase 9h30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justos, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benight. O Super da Família. Manente Móveis e Decorações. Desde 1968. Móveis de confiança para a sua família. Com muita alegria, apresentamos para você nossa nova marca. A partir de agora, somos mais que móveis. Somos decorações também. O que há de melhor? Tradicional loja lagoense há 50 anos. Agora avançando gerações e atualizando a proposta com produtos modernos, diferenciados e muitos deles exclusivos na região. Muitas novidades te esperam. Estamos de portas abertas para te receber. Antiga Móveis Manente, na Benjamin Constant 901, fone Whats 99930 1456. A razão da minha felicidade. Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos para você e para a sua empresa. Buffet livre na semana por R$ 28,00. Buffet livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR 285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Que los encantos tiene tu recuerdo. Olá, boa noite. Você está no Mundo Afora, o seu programa aqui da Lagoa TV que fala sobre viagens. Hoje, mais uma vez aqui com a gente, cara, os nossos companheiros aqui, o Vinícius e o José, vão falar de mais uma super viagem pela Europa. Muito boa noite, garotos. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite a todos, meu grande felicidade de voltar aqui aos estúdios da Lagoa TV. É isso aí. Nesse super tour europeu, a gente vai abordar em que país hoje, Vini? Hoje em especial a Itália. A Itália. La bela Itália. A Itália, ma que... E aí, como é que vocês foram para lá para fazer um curso, é isso? Então, no início de 2018, resolvemos então fazer um curso guiados pela mãe e pelo pai do José, que nos acompanharam, nos levaram, né, a conhecer a Itália. Até então a gente não tinha essa pretensão tão cedo de ir, né, mas fomos fazer um curso em Recanati. Né. Recanati, que é em qual região da Itália? Eu sempre digo que ela é na barriga da perna da bota. Sim, ali, perto da costa, né, do mar Adriático, inclusive. Sim, olha aí. E aí vocês foram fazer um curso de italiano mesmo? De italiano. Específico, fomos viver literalmente como é ser um italiano, né? No dia a dia, no ir na farmácia, ir no mercado. É uma experiência muito enriquecedora.
E muito perrengue no início? Mas bastante, mas a cidade inteira de Recanati, pelo menos, eles procuravam sempre ajudar os estudantes da escola, né? Porque eles também vivem um pouco da renda. Como é uma cidade de castelo, então a universidade veio e está ajudando os pontos turísticos da cidade, explorando bastante. Então os moradores alugam os porões, quartos, suas casas extras, para que esses estudantes da universidade possam vir a ficar ali com eles sem grandes custos, porque a universidade custeia a hospedagem, e a gente ficava ali tranquilo, vários perrengues, inúmeras dificuldades em falar italiano, mas a gente sempre conseguiu ajeitar tudo certinho. O fato da diversão da viagem dá uma amenizada, né? Dá, gente. Então essa cidade não é muito grande. Não, é uma cidade castelo. Ela é no monte, é uma cidade medieval, que assim, um castelo, uma vilinha praticamente, né? Tem um muro ao seu redor, no topo do castelo. Né? Muito bonito. Super europeu, né? Super europeu. Ele tem, Recanati fica situado na região de Macerata, né? Macerata, que tem em torno de uns 20 mil habitantes. Até eu andei conferindo para ver. Pequenininho em torno mesmo. De 20 mil. Literalmente é turística e universitária, né? Por causa da Universidade de Recanati, né? Olha aí. Dante Alighieri, na verdade, é o campo, a universidade. Olha aí. O italiano, o nativo italiano, ele reclama, que nem o descendente aqui do Brasil. Eu sou descendente de italiano e uma das coisas que é uma característica assim, ao longo da minha vida é a reclamação, né? Todo mundo reclama, adora reclamar e tudo, até minha mãe, meus avós, e eu até também adoro, né? Isso é comum, é do nativo também? Olha, o que a gente pôde viver, até que eu, de minha parte, eu acredito que não é tanto assim. Foi abrasileirado, né? Foi abrasileirado, né? Reclama que tá calor, que frio que tá frio. Que aí a gente tá vendo tá vendo uma paisagem de Recanati. Olha aí. Mas sobre a reclamação, a gente pôde perceber bastante com o Vini, que eles reclamam bastante dos imigrantes italianos que vieram ao Brasil. Que eles têm muito medo que hoje os imigrantes que vieram, os descendentes desses imigrantes, voltem à Itália para tomar direito às posses, às suas terras que os seus antepassados deixaram. Porque a legislação italiana permite isso. Permite isso? Permite. Olha aí, porque muita gente não sabe, mas a galera que veio da Itália muitas vezes vinha para o Brasil meio fugido por causa de perseguição. Era um período muito conturbado, né? Os primeiros que vieram, né? Principalmente. Né? 99% é por causa disso, né? Sim, então. Tanto não só italianos, como qualquer parte da Europa, né? Pela questão da Segunda Guerra. E realmente acontece isso, e eles têm falando um pouquinho de questão de cidadania, hoje todo mundo quer tentar a sua dupla cidadania, né? Eu trabalho no registro civil, eu vejo o quanto o pessoal está atrás de adquirir isso, né? Para que tenha um acesso melhor à Itália, ou enfim, à Europa em si, né? Pois é, você imagina só, já que a legislação italiana permite, né, os caras devem ficar, cara. Mas eu acho que não sei se é possível recuperar alguma coisa. Tipo, se você veio da primeira leva, eu acho que a primeira leva veio depois da Lei Áurea aqui do Brasil, então fazem... Não, assim, recuperar não chega a ser impossível. Mas ter os documentos, que muitos foram destruídos com tempestade, com muitos acontecimentos da Segunda Guerra. Então, assim, muitos documentos foram perdidos e ficavam nas igrejas, e as igrejas foram destruídas. Então, assim, não é impossível, mas tem que fazer um belo de um trabalho que acaba muitas vezes não valendo a pena. Não valendo a pena, né? Você herdou aqui, você tem direito a uma vaca. E a questão de alguns brasileiros que vão para a Itália lá, falam muito que é o seguinte: se hoje todos os imigrantes italianos que tem no Brasil se reunissem, eles compravam a Itália e ainda sobrava dinheiro para comprar a Áustria ou alguns outros países que estão ali pelo lado. Bom, então, vamos ver algumas fotos aí, Yuri. A gente tem imagens. Olha aí a galera. Aí quando a gente chegou em Recanati. Então é uma posição estratégica, né? O mar Adriático lá ao fundo. Olha aí.
É um dos pré-requisitos, né, de você construir um castelo. Você constrói em cima do monte, né? Você tem a visão, né, dos caras, ó os caras chegando. Já vê de longe. Porque antigamente a cidade era que nem Lagoa, para o pessoal entender. Era uma cidade grande, enorme, que compunha várias subcidades, né? E as cidades foram se emancipando, virando novas cidades. Olha aí. Essa aí é a estátua de Giacomo Leopardi, principal poeta da cidade. Olha aí. E da Itália, um dos principais da em si, Itália. em 1800 e lá vai. A torre dele. Olha que legal, cara. Olha aquele furinho lá do meio pro arqueiro, cara. Bem Entendeu? filme, né? Bem coisa aquele de filme. furinho lá do meio. E daí ele era um furinho pequeno, né? Sim. E o Ele cara tava consegue só jogar de lá, e os caras pra acertar de lá é um sacrifício, né? Ganhar na loteria, né? Essa aí, quando nós fomos na ópera, nós assistimos uma das principais peças de ópera do Dante Alighieri. Na verdade, aí é na nossa chegada, porque quando a gente chega no curso, é feita toda uma apresentação, uma instalação de como vai proceder o curso. Então, aí, essa foto é nesse teatro. Olha. É lindo o teatro. Aí eu singo do teatro. Pra quem... Eu, particularmente, nunca tinha ido num teatro e muito menos numa ópera. E numa ópera, nessa cidade, e ouvir em italiano é sensacional. É muito... Muita coisa a gente não entende, né? Mas, assim, o contexto em si é muito bonito. É muito bonito. Aí é o teto Desse mesmo teatro. Desse mesmo teatro. Nossa, é completamente artístico, né? E ele, Tudo e ele é todo aquecido. Onde a gente fica nas poltronas ali, tem o aquecimento por causa do frio. E é tudo de camurça, por sinal. É outro planeta quase. Aí, olha aí! Agora chegou a parte boa. A parte boa, depois teve um coquetel. Ele serviu um coquetel de doces. E típicos italianos. Típicos italianos. Que é essa? Isso aí é doce aquilo ali com uma massinha assim? Aquilo lá é massa de pastel, eu acho. Tipo massa feita em casa com açúcar. Aquele compridinho. Açúcarzinho. É bom. Olha aí. Isso ali é uma oliveira. Importante é ressaltar também que, além da universidade, a região se mantém com pequenas propriedades rurais. É verdade. Com pequenos produtores. Muito comum também na Itália, né? A Itália não tem, eu acho que, grandes corporações da Itália, né? Na maioria dos países europeus não tem, mas são grandes empresas industriais, mas grandes empresas de agronegócio, que nem no Brasil, não tem. Olha, essa galera aí do curso... é o curso, galera do curso dos brasileiros. Também são todos brasileiros. Todo mundo brasileiro. Na verdade tem mais. Todo mundo no gesto aqui. Não, mas aí a gente se entendia. Tem o pessoal que trabalhava no Banco do Brasil, em Brasília, um ali era da petroleira, de Petrobras. Olha, que legal. Um outro mora aqui em Passo Fundo. Aquele ao fundo lá O cara de branco ali é o meu pai. A gente fez uma amizade muito grande. A gente mantém um grupo no WhatsApp hoje. Aí pra ver como o Lions Club dele. Puxando, né, pro meu assado, o Lions Internacional, né? Então, em qualquer lugar do mundo você vai encontrar. É uma mão na roda. Sempre. Companheiro aqui, companheiro lá, né? Sim, E o Lions, ele tá em toda a Europa, eu acho. Todo mundo. Todo mundo, né? Olha aqui. Aí sim, né? Aí já te dá uma... Se tu for pra Índia, tem. Olha que legal. Então é muito gratificante. Posezinha. O Vinícius modelo. Não, tá certo. Tá certo. E querendo conquistar as italianas. Tentamos, né? Ali isso aí também é muito europeu, né? Essas ruelas que a gente chama, né? É fascinante. Principalmente a harmonização, né, das folhas, do jardim em si, né? Interessante lembrar também que dentro da cidade histórica não era permitida a entrada de carro. Não entra carro. Você tinha uma pequena entradinha de carro ali que era um pedacinho que eles transformaram para os moradores entrarem e estacionar seus carros. Mas o restante da cidade ali... Mas isso era questão de 10, 15 metros. Mas o restante da cidade era proibido
É proibido você entrar. Nem entra carro aí, né, também. Né? Isso aí é muito difícil. É uma. Olha, que. Toda essa construção, né? Tem aquela janelinha típica, né? Sim. Típica romana, né? Que a gente chama aqui no Brasil. Foi construído em 1800, gente. Sim, muito tempo. É muito tempo, né? E perdura até hoje, né? Recanati città della poesia, comune da Europa, né? Aí é para identificar que é a cidade internacional da poesia, a capital da poesia na Itália, né? Da região de Macerata. Mais um pôr do sol. Aí o certificado de conclusão do concluiu curso. o curso. Claro. Tá certo, não, tem que ter um certificado aí, né? Internacional. Ainda mais. Isso aí, hoje, a gente que fez o curso pode entrar em qualquer universidade europeia sem ter que fazer as provas que são necessárias, porque a gente tem um diploma nível europeu. E a gente, aí é o teatro. Aí eu. E tinha certos lugares que tinha essas pinturas, assim, sabe? Essa era a nossa professora entregando o diploma pro seu Vinícius. Mas a professora italiana não gostava muito de mim. Ué? Pegava no meu pé. Por quê? Querida, ela era bem legal. Mas saíram de lá fluentes. Fluente. Não, é que assim, tem que entender uma coisa. Eu nunca tive contato com italiano, tipo, com a língua italiana, né? Até porque minha família é de outra origem, nunca tinha ouvido nada. A gente ouve na rua, né? Mas ter essa experiência de conhecer, ir até um mercado, você saber fazer o que você comprar, porque né, tem certas coisas que a gente entende e sabe que é aquilo ali, mas tem certas coisas que a gente não sabe o que é, né? Tipo, sabe como é que é a manteiga em italiano? Burro. Foi uma coisa que a gente teve que olhar para ver o que era. Burro. Você é maluco? O que é isso? Não, é manteiga. Lá é manteiga. Então, assim, ter essa experiência, esse conviver com eles é muito gratificante. Seja em qual país for, seja Portugal, seja essa cultura, agrega muito. Isso, é. E o italiano, ele tem aquela pegadinha, né? Como o espanhol tem, né? Ele se parece um pouco, mas não é, né? Nós temos em torno de... aprendemos no curso que temos em torno de 402 palavras iguais ao português. Então, por isso que às vezes muita coisa é parecida. Só que o interessante é que nem assim, ó, o italiano que a gente fala no Brasil, italiano entre aspas, é um dialeto vêneto. Ou seja, na região de Veneza, se tu for botar um gringo de Bento pra Veneza, ele vai fazer tudo certo, na região de Veneza. Olha aí, No restante da Itália, não. Porque eles classificam o dialeto do italiano brasileiro como o dialeto de Veneza. Mais lá pra cima. E nós estávamos do meio para baixo. Do meio para baixo. Dizem, né, não sei, agora vocês podem me confirmar, que quanto mais ao sul, mais eles recebem bem o brasileiro. Olha, eu acho que foi meio geral. Nós não tivemos, assim, problemas com nada, assim. Mas eles são bem receptivos porque eles precisam do turista. Eles precisam ter isso, né? Então, tem aquela fama que o italiano é grosso e tal. Não vou dizer que não, nem que sim, mas... O europeu, acho que ele é meio mais fechado. Fechado, né? Mas uma das principais pegadinhas da língua é o em italiano. Que é tchau. Que é tchau. Então você até se acostumar ali, levou uns 4, 5 dias, porque em vez de tu falar tchau pra falar, tu tinha que falar... Oi, tu tinha que falar tchau. E daí confundia muito. Pra nós, tipo... Nos primeiros dias foi muito confuso. Na chegada, dizer tchau, não, né? Tá errado. Mas pra nós, pra eles, tá certo. E como é que você se despede? Tchau. Tchau é pra tudo. Tchau, prego, que é obrigado, você usa sempre. Prego é tudo.
Ele usa prego, o italiano usa prego pra tudo. É tchau, é prego pra obrigado, prego pra desculpa, prego pra por favor. É obrigado e desculpa. Mas é por favor, pra é tudo. Pra você entender o prego é muito difícil. Olha aí, rapaz. Só que eu senti que lá em Veneza, quando fomos, eles tinham eles usavam mais o prego. Né? Sim. Quanto mais ao sul, menos. Menos, né? Porque a gente vê, o gringo de Bento é que fala mais o prego. Né? Então por isso que é uma comparação entre os dialetos, bem interessante. Prego, olha, e é uma palavra que... Em português aqui significa né? um pedacinho de ferro. Grazie, prego. Deu. Legal, vamos lá. Seguimos martelo. Não. seguimos viagem, né? Esses deve ser muito gratificante você falar várias línguas, né? Deve ser Isso, já pensou você vários linguistas falando? Nossa. É uma gama incansável de piadas internas. Né? Porque, e o italiano, então, quanto tempo durou o curso? Assim, tem de 2 semanas, né? Existe o curso de 2 semanas e de 4 semanas, né? Um mês. Nós, pela questão de tempo, fizemos de 2 semanas. Né? Então foi bem corrido, foi um intensivão, na verdade. Porque assim, a gente, quando chegamos na universidade, fomos selecionados, tipo, não fala nada. Ou quer tentar fazer a prova para ver onde é que tu se encaixa. Sim, você tem essa opção também. Tem essa opção. E daí fomos selecionados, ficamos no grupo que zero. Nada. Era só nós e mais uma brasileira. Mas mas tudo bem. Mesmo assim, tínhamos... E um monte de... uma coisa interessante, desculpa ter cortado, Vini, é que o curso era tomado de argentino. Os argentinos, a gente sabe muito pouco, mas eles têm o italiano como segunda língua oficial. E não o inglês. E não o inglês. Então, eles acabam fazendo muitas excursões para a Itália, levam muitas crianças, excursões de escola, para ensinar o italiano para a sua população. Nós ouvimos e depois entendemos que Rosário, né, nas férias de junho ali, essas de inverno, todas as escolas praticamente encaminham para lá. Para Itália. Para Itália. Para eles fazerem. É um curso de verão. Noção, isso aí, o segundo idioma é o italiano. Que barbaridade, os hermanos aí estão. E assim, claro, tinham de vários lugares. Tinha chilenos, peruanos, americanos. Dois do Peru. Tinha umas irmãs que foram fazer que eles eram da onde? Eles eram lá da Europa. Tinha uma modelo jamaicana fazendo também. Então, assim, a diversidade de cultura é sensacional. Mas uma das coisas que eu mais gosto e gostei bastante é, tipo assim, tu tentar se virar. Mesmo tu não sabendo muito, tu tentar conversar com o argentino, com o peruano, com o jamaicano, com o italiano, com o francês. Tu vai dando um jeito, e isso é legal de ver. Porque aí tu vê que tu consegue se comunicar com todo mundo, de uma forma ou de outra. Até no gesto, alguma coisa assim. Desenho, celular ajuda bastante. O celular, às vezes um aplicativo, alguma coisa, né? Pode te dar tipo do burro da manteiga, né? Salvou. Aí é mais uma. Dá pra fazer muita festa na Itália? Olha, eles fazem bastante festas típicas italianas, bem como a gente vê aqui. A gente até participou dentro da universidade, foi neste lugar, a gente participou de uma festa, que é bem legal, assim, eles reúnem pra cantar, eles gritam, que nem aqui, comem queijo, polenta, fazem festa, fazem tudo. Então é bem legal, porque assim, eles fazem a integração de todos os níveis de conhecimento lá dentro dos alunos. Tanto os que estão avançados, quanto os que estão de iniciante, né? Então eles fazem essa festa de integração, mas isso tipo mais ou menos na metade do curso, né? E tem uma atividade deles lá que é fazer o cardápio principal do teu país. Aí nós não conseguimos participar porque no dia seguinte que ia ter essa atividade nós voltamos. Então a gente não conseguiu participar. E pelo que os comentários depois que a gente ficou sabendo,
Nós, os brasileiros que estávamos lá, ficamos em segundo nesse concurso cultural. Sim. Não sei pra quem foi pra Acho que eles perderam pros argentinos, porque só tinha argentino naquele lugar. Foi. Mas a gente mesmo não podendo participar, a gente fez uma façanha. A gente foi no supermercado, compramos 2 quilos de carne e fizemos um charque na Itália. Olha aí. E ainda fizemos um carreteiro e reunimos todos os brasileiros e comemos o carreteiro. E ainda levamos um pouco os professores a experimentarem, que nós não ia poder participar do concurso. Então foi bem bacana ter essa experiência de fazer a nossa comida típica. Sim, né? Lá, né? Típica regional até, né? Sim. Então a Itália é encantadora. A comida italiana é realmente uma coisa de outro planeta? É bom. Pizza. Primeiro a pizza sendo egípcia, mas foi os italianos que desenvolveram. Mas a pizza de lá não tem comparação. Muita gente me diz isso. A gente teve a oportunidade, de repente em outro programa a gente pode vir falar. Mas estão assim, convidados. É uma emoção você comer uma pizza sentado no banco do Vaticano. A gente comprou a pizza, a gente sentou no banco da praça e comeu. Camão. Sim, tipo, porque é normal isso lá. Isso, Então é uma coisa que mexe bastante com a gente. E é boa, sim, as pizzas são boas, sim. Fala uma percepção, passando nisso que o Vinícius está falando. O brasileiro, ele tem um nariz empinado, que o europeu não tem. O brasileiro, tu não vê o brasileiro, vou comprar comida no restaurante, vou comer na praça. O europeu, para eles, é comum, ele tá sem tempo, ele tem que sair do emprego, almoçar e ir pro outro. E ele aproveita para descansar um pouco enquanto come ali, vai rápido. Até a comida, você compra e vai comer em outro fora, é reduzida pela metade do preço. É verdade, tem isso. Se, por exemplo, eu vou... Eu vou espaço no meu restaurante aí. Se eu for comer num restaurante, é 15 euros. Se você pegar a comida e comer fora, é 7. Olha só, né? Então tem isso também. A comida na Itália, ela é quase um negócio é quase um patrimônio, né? Eles cuidam muito pela qualidade. Até eu vi esses tempos no YouTube alguns chefes italianos reagindo, né, a pratos típicos italianos de outros países, né, sendo feito em outros países, né? Daí tinha a carbonara lá, os caras eles ficaram impressionados. Escutei alguns palavrões no meio, indignadíssimos. Eles falam bastante palavrão. E até a pizza, né? Até no negócio da pizza era do Brasil, né? Que daí o Brasil tem uma infinidade de sabores, né? E se não me engano, eles têm uns 5, 6 aí, aquilo ali. Mas o que eles acham assim, mais ponto mortal do brasileiro em comparação às pizzas é a pizza de estrogonofe. Eles não aceitam a pizza de estrogonofe de jeito nenhum. É que é tradição, né? A pizza de estrogonofe pra eles é a mais odiada. É a mais odiada. Mas a pizza margherita é fora de série. Não sei o que tem diferente. É a famosa pizza margherita, né? Mas assim, massa, eles comem bastante massa, carne, eles costumam bastante, a gente não sabe, mas bastante peixe de água doce, truta, eles vivem bastante de truta, então assim, vinho, champanhe não, né, porque é champanhe da França, mas espumantes italianas, sim. Eles vivem bastante assim, bebendo, comendo, gritando e falando palavrão. Itália mesmo, né, de todos Itália, os estereótipos, né. E a gente quando foi na praia também, o grupo de brasileiros. Porto Recanati, né? É uma cidadezinha ao lado de Recanati, aí é o mar Adriático. O Vini infelizmente não filmou, mas teve um momento que ele estava filmando assim, uma senhorinha do lado, uma argentina, veio uma onda do mar assim, a lagoa, e molhou ela, derrubou o celular, a câmera foi até no joelho. Ela caiu. Foi até o joelho. Olha só. Aí é São Miguel. A gente foi na Basílica de São Miguel. Aí já é Loreto, né? Em Loreto. É uma outra... uma outra cidade essa. Isso. O curso proporciona aos alunos várias viagens, né?
Para vários locais. Trabalhos locais, né? Ali, Daí? por exemplo, Loreto é uma, Porto Recanati é uma, tinha um, aí é Loreto. Ancona é outra. Ancona. E Um legionário. Algumas viagens, sim, essas viagens mais pertas, é incluso no curso. E o curso... Ali ao redor. E daí o curso ainda propôs os finais de semana, e essas eram durante a semana. E os finais de semana eram livres, então. Mas o curso tinha as viagens à parte. Se tu quisesse ir a Roma, Veneza, eles tinham a programação a ser seguida. Né? Aí no a central, ao fundo é a Basílica de Loreto, e aí tem essa fonte muito linda, com dragões e anjos e tudo mais. É muito bonito. Mas a Itália também tem dessa, né? Tem dessa muito religiosa. Fontes, né? Fontes em todo aquele lugar. Já vem do Império Romano, né? As casas de banho e tudo mais. É muito comum você ter uma fonte no centro da cidade e tal. E isso foi cultivado até pela máfia. Quando nos anos 30 ali dos Estados Unidos, né? O cara, o chefão da máfia ali, às vezes se devia um favor, ele te dava um chafariz. Um negócio que... Tipo, eu quero um chafariz de presente. Mas a gente percebeu também ali, naquela basílica, a gente entrou e a gente mandou rezar algumas 6 missas para os nossos avós, eu e o Vini. Daí a gente foi lá, tinha lá escrito missas 10 euros em italiano. E a gente foi pagar 10 euros. E o frei que estava ali, ele disse, não, 10 euros cada missa. Era cada missa. Então a gente gastou 70 euros para rezar a missa. Nossa. Mas Não, foi uma coisa boa, era uma das principais basílicas da Itália. O interessante dessa basílica, ela tem uma capela que foi construída com as pedras da casa do menino Jesus. Por isso que a gente entende que é tão cara essa missa. E é muito bonita, por sinal. A gente visitou alguma igreja já. Mas olha, pra tirar o fôlego, essa aí foi uma que marcou. Tanto, né, não é, o Vaticano é uma coisa que é surreal o que a gente vive lá, né? Até no próximo programa a gente quer falar um pouquinho que a gente conseguiu ouvir, né? Porque entender nada, uma missa em latim. Olha, que também é outra de cima, né? da cúpula da Basílica de São Pedro. A gente viu, como assim, de camarote a missa. Sim. Como é que é chegar no Vaticano? Porque as pessoas, né, em geral, conhecem ali onde é rezado a missa, lá que aparece o Papa lá em cima, que tem aquela redoma e tal. Como é que chega lá? É pior que você passar pelo aeroporto chegando no país. O galeão. Que nem a seguinte. Insegurança, o detector de metal. Assim, ó, tu consegue entrar em dias que o Papa não aparece e depois, assim, normalmente. Sim. Na região da igreja, ali por tudo. Mas se o Papa vai aparecer na janela, você tem que passar um tirimbão. E se eles encarnam contigo, é pior que o aeroporto. Eles fazem tu tirar a roupa lá pra ver se não tem nada. Olha aí. Entendeu? E o interessante é que é 12 hectares de campo. Vamos pro pessoal entender. E é só isso. O Vaticano é um paizinho. Esse pedacinho no meio de Roma. Olha só, né? É muito surreal, né? Se a gente for pensar, acho que só vendo mesmo para ter. E nós tivemos a oportunidade de ir no dia em que o Papa saiu, falou, rezou, tudo mais, e dava para ver em cima, ao redor, né, dos prédios, todos os atiradores de elite. É bem legal, mas é tenso. Não tá de brincadeira. Tinha em torno de umas 40 mil pessoas, né? Um dia desses. Lotadíssimo. Não tinha lugar nem para os pombos pousarem. Pior que é. E daí fechou e é todo o pessoal ali. E depois que tu entra, tu só sai quando o Papa sair também, porque daí eles fecham ao redor pra nenhuma outra pessoa. Eles trancam? Trancam, tipo assim, determinado, pode entrar até às 10 horas. Daí eles têm uns 15, 20 minutos de tolerância pro pessoal entrar. Porque daí tem as filas, né, do pessoal tirando roupa. Daí depois, eles fecham os portões, tu só entra depois que o Papa falar, ou com alguma emergência, né? Daí eles deixam tu sair, mas pra entrar, não. A segurança é forte. Imagino, né? E tem que ser. Tem que ser, né? Sim. Se ele... Nada mais, nada menos que o Vaticano. Imagina, explodir uma bomba no Vaticano. Nossa, uma tragédia, né? Temos mais imagens aí, Yuri.
Aí já foi. Essa aí já foi, com Pati. Ah, rapaz. Aí essa daí é dentro da cúpula da igreja de Loreto. De Loreto. É. Mas eu acho bem interessante, assim, pro povo aqui da Lagoa mesmo, assim, você tem que, é bom, pelo menos assim, hoje eu saí pela cidade, faz uns dias que eu tô aqui, eu moro em Porto Alegre, e eu fiquei sabendo que tem várias pessoas da cidade mandando os filhos estudar fora, fazer intercâmbios agora nessa época de férias. E isso é bem interessante pro desenvolvimento do cidadão lagoense, porque daí vamos, né, no futuro próximo, quem sabe, Lagoa cresça, vai precisar de pessoas que saibam falar as outras línguas aqui em Lagoa para intermediar todas as negociações, né, com os empresários que às vezes não vão conseguir ter tempo para aprender outra língua. Isso, olha que coisa linda. A gente sempre... Essa aí é a capela que foi feita com as pedras. Ah, essa aí. Esse aí é o altar da capela. Nossa, que coisa, cara. E ela é bem pequenininha. Bem pequenininha. Pequena. Eu acho que é menor do que os estúdios aqui da Lagoa TV. Capaz! Entram 5 pessoas por vez. Porque o que acontece? Ela foi construída e depois foi construída a igreja ao redor. Fizeram ali dentro e daí depois fora. Aí é a imagem do João Essa aí Paulo do João II, Paulo que II. Gostava bastante da Basílica de Loreto. É. Essa é a Basílica por fora. Quando chegamos aí, tinha uns quantos cabinieres. Sabe o que é? Não sei. Os polícias. Ah, como é que é o nome? Cabinieri. Cabinieri. E a gente viu ali naquela imagem, a última que passou, que a igreja parece tão pequenininha. Tão pequenininha. Sim, é. Mas ela é maior, por exemplo, do que o Palácio do Planalto de Brasília. É? Rapaz. Porque ela vai descendo para trás e ela é assim, ó, ela tá no alto do morro. E ela vai descendo com toda a construção da igreja ao redor do morro, assim. Vai acompanhando até chegar no pé do morro. É uma baita de uma basílica. Então é um declive. Um declive, por isso tu não enxerga ela inteira. E aí, a parte do altar é retinho. E depois do altar, as outras dependências vão descer. Ela tem uma inclinação. Ela tem uma inclinação. O italiano, ele é muito religioso? Muito. É, muito. Ele tem esse negócio. Eu acho que acho que a Espanha também é um pouco mais. Porque se você subir um pouco ali, os caras já começam a eles não são tão praticantes, eu acho. É, mas a gente vê assim, ó, antigamente a Irlanda era um país muito praticante. Agora, com a modernidade, com alguns acontecimentos, está deixando de ser tão praticante da religião católica, né? Eles estão ficando até na Irlanda, cresce o ateísmo hoje no mundo. Dos países nórdicos, é o único país que tem uma religião forte ainda, é a Irlanda, e os ingleses que têm o anglicanismo. O irlandês ali, ele tem muito por característica, né? Até guerras foram travadas, guerra civil e tudo mais, por causa da religião. Mas eles... Que basicamente é mesmo, né? Muito parecido, né? E eles são muito católicos, é incrível. Eu acho que assim, na minha opinião, Polônia, Irlanda e Itália são os países assim principais da religião católica. Olha, a Itália tinha que figurar aí até pelo Vaticano, né? É muito, não adianta, gira em torno, Vaticano é fé, é religião, é católica. É turismo. Sim, né? Isso, claro, também, né? Até se é um templo a ser visto, né, pela humanidade. Sim. Imagine toda aquela... tudo... O que é também tradicional da Europa, né? Tudo muito artístico, tudo, a coluna é uma obra de arte, o arco é uma obra de arte, tudo é feito para encher os olhos, né, das belas artes, né? As belas artes que são dessa parte da Europa ali, até a França também, né? Vai vir com... É uma coisa que é impressionante, e se você tiver a oportunidade de ver algum dia, por favor, vá ver e venha aqui contar para nós como é que foi. Eu queria agradecer a vocês dois mais uma vez. Queria deixar o convite, quando vocês quiserem voltar, é só me chamar ali que a gente marca. É muito interessante cada programa que vocês vêm aqui. E queria saber uma última coisa só.
O italiano, ele escreve como português? Ou ele escreve mais como tipo, sujeito, adjetivo e babá? Ou ele inverte alguma coisa? Como o inglês, você quer dizer? Como inglês, né? Inverte. Como o Não, italiano, uma língua, né? Tipo, que é o alemão. O alemão, esses tempos, eu tava conversando com um cara no bar e ele morou na Alemanha há muitos anos. Então ele fala o seguinte: se você quer perguntar alguma coisa ao alemão, o objeto da pergunta se divide em dois e daí cria mais 3 palavras ali para você perguntar. É um negócio que... E daí nós falando e tal, daí ele teve uma expressão que eu gostei muito, que ele falou o seguinte: talvez a vida seja muito curta para aprender alemão. Porque, olha, é difícil. É uma das línguas mais difíceis, né? Até pelo... E a gente, à medida que vai envelhecendo, né? Envelhecendo, vamos dizer, vai crescendo, sim, fica cada vez mais difícil de aprender as línguas estrangeiras. Imagino, né? E o italiano vocês acharam mais tranquilo ou é mais dificinho? Eu me ajeitei bem. Me ajeitei bem. Dá pra ir comprar a manteiga? Sim. No supermercado, isso aí. Dá tranquilo. Eu acho assim, ó, a parte de falar, eu e o Vini, assim, para nos comunicar com o italiano, que tem um pouco de paciência, a gente consegue. Mas a parte escrita, essa é muito difícil. Também tem essa. Não é pela diferença, porque escreve da mesma forma que a gente escreve, sujeito, adjetivo, tudo certinho. Mas a forma das palavras, porque às vezes tu pensa que é um I, não é um I, é um W. Às vezes tu acha que é um S, é um C, é um X, um som, sabe? Porque a gente confunde bastante. O ouvido confunde bastante. Né? A gente pode se vingar, né, dos italianos com o português, né? Caso algum italiano venha querer... Né, e eu já ouvi de muitas pessoas de outros países que a gente acha as outras línguas difíceis. Mas para os outros aprenderem o português é muito mais difícil. Eu queria ver você explicar para um alemão que viagem é com G, viajar é com J. Nossa. Difícil. Para outra vida, de repente, porque para essa não tem. Mas eu andei dando uma olhada em alemão. Gente... É complicado, cara. É um negócio, uma palavrinha. É tudo umas palavras gigantesco, né? E o que o alemão tem desse negócio das consoantes e tal, e palavras gigantescas, né? O francês é vogais, um monte de palavrinha, né? É muito engraçado, né? E eles, né, fazem... E fazem o que fazem. É verdade. Então, queria deixar um abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora. O Mundo Afora volta na semana que vem, toda sexta-feira, às 10 da noite. Eu acho que aí volta o nosso querido Giovanni Trem, que andou fazendo uma viagem aí, vai trazer pra gente também. Um grande abraço, queria deixar o meu agradecimento a vocês dois. As portas estão abertas, assim como os microfones agora. Muito obrigado, né, novamente. E sempre é bom retornar, falar um pouquinho do que a gente consegue viver no mundo afora, literalmente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os telespectadores da Lagoa TV. Muito bom sempre participar aqui do programa Mundo Afora com o Giovanni e com o nosso amigo aqui. E eu gostaria de agradecer a todos e quem sabe numa próxima se vemos falando de outros países, de outras viagens. E estaremos. E estaremos. Como é que dizia um certo apresentador? Voltaremos. Tchau. Em português. Peraí, por favor, esqueci o nome.